Saúde afetiva, saúde mental, passa pelo movimento. Então, pela fluidez, pela possibilidade de mudar. É claro que tem horas que a gente precisa de alguma constância e de sustentar certas constâncias, mas é a possibilidade de se recuperar, de transitar, de mudar. Então, por exemplo, eu fico triste e fico por um tempo, mas daí eu consigo então ir deixando a tristeza, ir elaborando. Eu fico ansioso em algum momento, mas depois eu vou me acolhendo e aquela ansiedade vai diminuindo. Isso é um sinal de saúde. Do mesmo jeito como, por exemplo, tem um resfriado e aí o meu corpo se recupera daquele resfriado. São sinais de saúde. Acho que da mesma forma, a gente socialmente construiu essa expectativa de que seria possível nunca ser afetado sobre nada. Então é como se fosse possível assim, ser independente emocionalmente, como a gente é independente financeiramente. Então eu não preciso de ninguém, eu vivo por mim. E isso traz em si esse sofrimento. Dito isso, então, para contextualizar, né, dessa nossa expectativa de que haveria uma independência que se equivale, na verdade, a não ser afetado por nada. Então, nada me toca, nada me afeta. E isso não é viver. Isso, na verdade, seria, assim, se tolher. Porque viver é sentir. Para a gente sentir felicidade, a gente também está passível de sentir tristeza, de se decepcionar. A gente nunca está tão vulnerável quando a gente ama. Porque a gente pode ser rejeitado, porque a gente pode perder aquele que a gente ama. Então, é um sinal de saúde a gente saber disso e conseguir ainda assim amar, ainda assim correr esse risco, ainda assim se colocar. E por vezes a gente perde isso que a gente amou. E então o que? Aquilo que eu falei. A gente vai então passar por esse momento e se recuperar e então poder ali mais pra frente investir. A vida, ela é mais esse movimento. E como é que a gente faz para conseguir então estar mais essa flexibilidade psíquica, afetiva? Bom, a gente precisa ter feito aquelas tarefas que o Winnicott fala, que é de se tornar um eu. A gente precisa aprender, e isso não é num nível só racional, mas é também afetivo, é psíquico. A gente precisa saber que o outro é separado de mim. Então, estar junto com o outro, estar num relacionamento, é uma escolha de duas partes. A gente precisa ter passado por experiências dolorosas de separação e ter conseguido aprender com elas, ter conseguido extrair saberes delas para então poder prosseguir. Isso é amadurecer. A gente precisa se tornar aquela pessoa que consegue acolher a nós mesmos e não ficar esperando que alguém sempre faça isso por nós, porque isso é infância. Crescer e se tornar um adulto é a gente conseguindo fazer isso em maior ou menor escala. E claro, tem horas que a gente pede ajuda. Mas então, em suma, a gente faz essas coisas todas que eu falei, aprender com as experiências, aprender a se acolher, se constituir como um eu, aprender a se separar psiquicamente, a respeitar que o outro é o outro, a conviver com a diferença, a lidar com a castração, com as limitações de si mesmo, do outro. Como é que a gente faz tudo isso? Tem pessoas que têm a sorte e ele tudo meio que vai coincidir para isso, vai favorecer, e elas conseguem aprender isso na vida, na cultura. Tem pessoas que talvez fazem isso por um tempo e aí veem que não está dando certo. Então, a gente precisa encontrar as formas de elaborar e aprender isso. E um dos lugares interessantes para fazer isso é na terapia.